para assistir os vídeos, né, das aulas. Mas o que está acontecendo? Por que você... Ah, moçada, é que assim, a preguiça fala mais alto, né? Então, em vez de ficar trabalhando fora da aula, eu fico dormindo, né? Então, daí não dá tempo de fazer tudo que a gente poderia estar fazendo, né? Por quê? Porque a gente dorme, né? Deixa eu ver quem que tá aqui, beleza? Tá. Então é assim, ó. Eu mesmo falando para vocês, né, assim, de um jeito bem carinhoso, né, que a gente ia tratar, né, de alguma coisa que ia ser diferencial entre você e os restos dos projetistas engenheiros que saem das outras faculdades, né? Mesmo eu dando essa palhinha para vocês, né, eu acho que vocês estavam mais ou menos assim, não com ressaca do final de semana, né? Mas vocês estavam ansiosos, essa é a palavra, né? Ansiosos pelo que iria acontecer no dia 7 de setembro, né? Na cabeça de vocês, talvez um golpe militar, né? Que a gente ia ter aviões da FAB, os nossos maravilhosos teco-teco tocando, né? Bombardeando com bomba atômica as principais capitais do Brasil, e aí eu fico com medo, né? Porque a Americana está na lista, né? E daí, veja bem, né? A Americana estando na lista, obviamente que a Grande Limeira, né? Que engloba toda essa região macroeconômica aqui, também ia ser bombardeada. Né? Mas não aconteceu nada disso, né? É, então a gente ficou meio frustrado, né? Mas a gente teve a oportunidade também de melhorar, né? Porque ontem também a gente teve aí a possibilidade de uma mudança também, mas também não foi muito legal, né? E daí só sobrou-nos, né? O boa noite do João Paulo. Boa noite, João. Bem-vindo aí, tá? Você chegou agora, deixa eu falar. Assim, o Marcelo Peixoto, é o seguinte, cara, você que está chegando de paraquedas hoje aí, né? Depois de umas férias prolongadas, né? Foi para Cancún, não sei o que lá, e já chegou falando meus podres aí, né? E, e beleza. Então é o seguinte, ó, só para te informar, essa matéria que você está fazendo, instalações elétricas, ela tem uma mesma matéria para engenharia elétrica, né? É, só que aqui a gente está dando essa aula para os nossos amigos aí, engenheiros civis, né? O pessoal que faz o negócio cair ou ficar de pé, né? Eu prefiro que os negócios fiquem de pé do que caindo, né? Então, a preocupação dos caras aqui é fazer os negócios não cair, né? E a gente está vendo instalação elétrica de um ponto de vista um pouco diferente do ponto de vista que a gente vê na engenharia elétrica, tá? Então, apesar da matéria ter o mesmo nome, os enfoques, né, são bem diferentes, tá bom? Então, só para você não ficar assustado, tá? E a gente falou já um pouquinho do que é a corrente elétrica, né? Mesmo porque os nossos todo mundo aqui já fez eletricidade básica, né? Então a gente sabe o que é corrente elétrica e tal. Então, do ponto de vista de instalações elétricas, o que o engenheiro civil precisa saber, né? A encomenda, quando a gente deu o curso, assim, o engenheiro civil ele precisa saber entender. Ô, Kathleen, não tem problema não. Bem-vinda. Né? O engenheiro civil precisa entender uma planta elétrica, tá? Entender uma planta elétrica, saber fazer um projeto elétrico, tá? Ou, no mínimo, saber discutir com o engenheiro eletricista da empresa que ele está trabalhando o que de
coisa errada. Eu ia falar cagada, mas eu acho que é um termo muito pejorativo, né? Mas a gente também sabe que tem engenheiro fazendo cagada em todo canto do mundo, né? Então, na realidade, é assim: o engenheiro civil ele tem que ter a capacidade de entender uma planta elétrica, saber discutir com o engenheiro eletricista, né? Que é teimoso pra caramba, acha que é o bambambam bam, bam, e sabe de tudo e de todos, né? Sobre as instalações elétricas, né? Mas o que a gente mais se preocupa, então, é que o negócio não pegue fogo, né? É isso aí. Então, o trabalho que eu solicitei para ser entregue até o final do curso, nada mais é do que pegar uma planta baixa, fazer uma planta elétrica, dizendo para mim quais são os pontos de iluminação, ponto de tomada e etc, 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 né? E assim, e a gente estava assim no cálculo de demanda, né? Por quê? Veja bem, quando você estiver lá no canteiro de obras, tá? E daí nós temos pessoas aqui na sala, viu, Marcelão, que trabalham já exatamente nessa área, né? Nem a Maria, por exemplo, na aula passada, ela estava falando, pô, a gente fala com os caras lá, os caras nem escutam a gente e fica fazendo uns gracejos lá que a gente não gosta. Por quê? Porque assim, tem muito ser humano podre nesse mundo, né? Em tudo quanto é sentido, né? Então, daí a gente tem que saber tratar com isso tudo, né? E a gente precisa chegar para os caras lá e falar assim, ó, fio, tudo bem, beleza, você projetou aqui, mas dá uma olhada aqui, ó, esse fio que você projetou aqui para essa iluminação que a gente previu, não vai casar, não vai casar. Tá? Porque você colocou um fio de tal espessura, tá? E eu mostrei para você, tá? Que a iluminação que eu tinha projetado para o meu cômodo é, é, é maior do que você estava prevendo, né? Eu estou só exemplificando, dando um exemplo muito assim polêmico, né? Porque hoje em dia a gente sabe que com as iluminações aí que a gente tem, tá? Elas estão demandando menos, né? Por quê? Porque a gente tem lâmpadas mais eficientes, tá? O mercado é um mercado pungente, é um mercado que efervesce, principalmente em períodos, né, de seca. Porque quando tem seca, né, o mercado fica enfurecido, a gasolina vai para. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Tá. Então, daí, quando você vai pedir uma ligação para a CPFL, você vai fazer uma solicitação baseado na demanda que você passar, e eu já expliquei para todo mundo, né, que demanda é a quantidade de carga que você tem na, na, na residência, né, onde você vai estar fazendo seu projeto, né, sua planta, né, que o cliente lá tem um terreno, pediu para você fazer a casa, e você vai ter que pedir a instalação de luz, né? E como que você pede? Você pede em função das coisas que o seu cliente vai utilizar. Se a casa dele tiver... boa noite, Isabela, bem-vinda. Se na casa dele ele tiver piscinas, 2 piscinas, uma para criança, uma para adulto, né? Depois 2 jacuzzi e mais banheiro em todas as 4 suítes, né? Que ele tem lá, e portão elétrico, né? Ferro de solda, né? É um cliente meio esquisito esse, né? Mas ele tem elevador para ir até o 3º andar da casinha dele, né? Então, isso tem motores e tal. Daí a demanda vai ser maior, né? E você tem que saber o que é isso, porque você vai solicitar. E a CPFL, Eletropaulo, Copel, Light, sei lá quem que está aí na sua região, aí, vai fazer a ligação em função da demanda, né? Tem alguns colegas que dizem assim, a demanda, ela na realidade, ela é chutada, né? Demanda chutada, é assim mesmo que a grande maioria dos engenheiros eletricistas faz. Por quê? Porque fazer as contas enche o saco, né?
Então, daí o cara prefere chutar. Ele olha assim e fala assim, é uma casa aqui que vai estar nesse bairro, né? Então, o padrão de construção desse bairro é X. Então, por padrão, eu vou pedir instalação bifásica. Né? Daí você vai lá e, né? Daí você chuta mais ou menos a quantidade de equipamento lá. Tem um formularinho na internet para fazer isso, viu, gente? Hoje em dia, você fala assim, esses cálculos ninguém faz. Só que não é bem assim. Por quê? Porque o diferencial entre um projeto de um engenheiro civil, tá? Que não conhece ou não está nem interessado em fazer nada de eletricidade, porque ele não tem formação para isso, e o profissional que consegue sentar com o cliente e falar, cara, é assim, eu estou projetando a tua residência, daí você começa a perguntar para o cara, vai ter piscina, não vai, né? Você prefere iluminação natural ou você prefere iluminação artificial, né? Você trabalha, você vai ficar mais à noite na tua casa ou mais durante o dia? Ah, tá. É, o sol nasce de qual lado, né? E você tem que perceber que dependendo da. Vocês sabem, né, gente? Eu estou falando isso, mas eu acho que vocês sabem melhor do que eu, né? Dependendo da região que você está, né? Então você sabe se fica melhor fazer os quartos voltados para trás da casa ou os quartos voltados para frente da casa. Por causa de calor, tá? Vai ter ar-condicionado? Essa é uma pergunta que você deve fazer para o teu cliente, tá? É, você quer um loft, um pé direito duplo, né? Porque tem nego que é imponente, né? O cara é pobre, mas ele quer ter né? Fazer, né? Agora, se o cara for um cliente simples, daquele que liga para você e fala assim, dá para você assinar uma planta para mim? Daí você vai tratar de outra maneira. Mas, como eu falei para vocês, eu quero que vocês tenham o próprio escritório de vocês, que vocês não fiquem trabalhando para empresas. Então, você vai projetar. Tá? E você tem um monte de concorrência por aí, só que os caras que são concorrentes de vocês aí, tá? Eles eventualmente não se preocupam com essas coisas. Por quê? A preocupação do cara é mais com se o imóvel vai cair ou não. Ele faz duas caixas de sapato, uma em cima da outra, coloca uma laje de piso em cima, calcula aí as forças aí de Newton lá, quantos negros vai poder dançar a dancinha do Dória em cima lá da, da sua do seu piso lá e torce para não cair, e calcula e seja o que Deus quiser, manda na mão do pedreiro, porque quem vai fazer mesmo a concretagem é o pedreiro lá e você não está nem querendo saber. E pior, né? Eletricidade, você fala assim, puta, tinha que fazer isso, eu nem sabia. Né? Eu tinha que fazer isso? Cara, claro que você tinha. Porque se você coloca o interruptor atrás de um guarda-roupa, você concorda comigo que um armário embutido e você coloca o interruptor por dentro do armário embutido é um negócio escroto? Vocês concordam comigo? Então, espero que vocês não façam isso. Né? E como você vai ter o seu negócio, a tua empresa, cara, você tem que ser um diferencial no mercado. Você vai ganhar cliente não pelo preço que você cobra, mas pelo diferencial do projeto que você vai fazer para o teu cliente. Tá? E mais, se você quer trabalhar numa grande empresa, na hora da entrevista lá, você vai, se alguém fizer alguma pergunta relacionada à eletricidade, você vai saber responder. Tá? Aliás, você pode, na tua entrevista, você pode mostrar esse conhecimento que vai ser um diferencial teu. Tá? Não pensa que o cara só vai perguntar de ponte para você. Né? Não é isso que o cara vai querer saber, não. Tá? Ele vai querer saber de gestão, que você conhece de gestão, que você conhece de planejamento. Tá? Se você sabe mexer com Excel, a primeira pergunta que o cara vai fazer ô Maria, essa é para você, hein? Quais softwares de construção civil que você sabe mexer? Com quais? Daí você vai ter que falar, bom, na escola eu aprendi o
G-StarCAD, o AutoCAD, um professor falou do SketchUp para mim, tá? Eu aprendi a mexer no Blender. Nossa, mas o Blender é um software gráfico. E aquele tipo de BIM, né? O que é o BIM? O BIM é aquele tipo de computação que muita gente aí conhece aí, que você enfia tudo as contas lá nele, ele faz tudo para você e apresenta o projeto para você com a lista de material. Olha que maravilha, né? Build in material, né? Tipo assim, computing, computação orientada a materiais, lista de material. O que é isso, cara? Vai sair a quantidade de fio, a bitola do fio, a cor do fio, a quantidade de interruptores, os tipos de disjuntores que você vai colocar no quadro de distribuição central. Isso tudo pode sair do computador, sem contar que vai sair aquela porcaria daquele projeto arquitetônico, que você pode fazer um 3D, renderizar para ficar uma foto linda, maravilhosa. Depois você dá um retoque no Photoshop. Puta merda, eu vou ter que aprender a mexer no Photoshop? Cara, vai! Se você quer ser um bom engenheiro, você vai ter que aprender. O conhecimento é necessário, cara, para você se diferenciar no mercado. Tá? Bom, mas isso tudo, tá, que eu estou falando, vai ajudar, né, você fazer o projeto. O projeto. Então, hoje a gente vai falar sobre o projeto. Então, vamos pensar. Bom, eu tenho que definir demandas. Né? Na aula retrasada, eu falei isso. A gente tem que definir demandas. Né? Bom, a demanda mais comum que a gente tem numa residência é a demanda de lâmpada. Tá? Luz. Tá? Por quê? Porque luz é uma coisa muito importante. À noite, se você não tiver luz, você não consegue fazer nada na tua casa. E eu já falei para vocês no início do curso, eu falei que iluminação é uma coisa muito importante. Por quê? Porque para cada ambiente que você vai fazer, existe uma iluminação própria. Para um estúdio fotográfico, né, a iluminação é uma. Para uma sala de aula, a iluminação é outra. Para uma casa de rico, a iluminação é uma. Uma casa de pobre, a iluminação é outra. Você sabe que rico é fresco, né? Que é uma iluminaçãozinha assim, para acender um quadro, né? Onde ele coloca lá o, a matriarca da família, né? Com aquela fita cor-de-rosa bonita, assim, aquele quadro pintado lá, né? A cama, não, a cama geralmente é meia luz, tá? Giovanni. Jardim, sim. Jardim é importantíssimo, né? Principalmente para o cara que quer se mostrar para o vizinho, né? Aquele cara que mora lá em Alphaville e ele quer ter aquela iluminação para chamar atenção naquela árvore que ele trouxe lá da África, no último safari que ele participou, né? A árvore que a girafa fez pipi. Daí ele pegou, pediu para trazer aquela árvore para o jardim dele, falou: olha, aqui uma girafa. Bom, então a gente, geralmente, quando se começa um projeto de elétrica, eu começaria, tá? Pelas lâmpadas. Tá? Então, eu começaria pelas lâmpadas. Então, vamos lá. Só que assim, a lâmpada, por mais lâmpada que tenha na casa, talvez a demanda não seja muito importante em relação à quantidade de torneira elétrica, de chuveiro, ar-condicionado e outras coisas que a gente pode, máquina de lavar roupa, tanquinho, né, que a gente possa colocar na casa da pessoa, tá? Mas o projeto da lâmpada é que é o diferencial, tá? E a gente tem alguns erros crassos, tá? Em projetos de iluminação elétrica, né? Porque tem o projeto elétrico em si, né? E depois tem o projeto luminotécnico, né? Na realidade, os dois projetos são o mesmo, né? Mas o elétrico se preocupa por onde vão passar os fiozinhos e onde vai ficar as tomadinhas,
né? E o projeto luminotécnico é onde vai ficar as lâmpadas. É coisa simples, né? Parece ser coisa, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Deixa eu ver se eu não faço essa pergunta aqui, ó. Não faço essa pergunta aqui. Mas eu vou fazer essa pergunta aqui e vou colocar um novo slide no meio aqui para fazer a pergunta para vocês. Ó, vamos imaginar. Eu vou imaginar o quê? Não quero isso daqui, não. Eu vou pegar aqui um quadrado, aqui um cubo assim, forma 3D. Não, vou desenhar mesmo. Assim, ó, imaginemos que a gente tem uma garagem, tá? Então, eu vou pegar um quadrado aqui, ó. Tá? Não preenchimento, ó, uma garagem, tá? Essa garagem aqui, tá? Ela tem... Nossa, é horrível escrever, né? Eu comprei aquele negócio daquela caneta lá. Eu tenho uma mesa digitalizadora, mas eu não consigo usar, cara. 6 metros. Vou imaginar que uma garagem tenha 6 metros de largura, tá? E ela tenha de profundidade aqui. Eu vou desenhar assim, vai, para gente, 4 metros. Tá? Então vamos imaginar que ela seja uma garagem assim. PowerPoint, hein, moçada? Tá? Eu vou até desenhar ela em perspectiva, para a gente brincar aqui. Eu não sei, existe perspectiva desse jeito que eu estou desenhando? Um ponto de fuga lá no parque de diversão? É porque é grande, né, essa garagem aqui, né? Pirâmide de Egito. Faz de conta, gente, que isso daqui é uma garagem, tá? E eu tô vendo ela de cima, mas ela é aramada, transparente, né? Só para a gente fazer de conta, tá? Então, daí eu tenho que iluminar essa garagem aqui, tá? Então, como que vocês distribuiriam a iluminação? Que eu vou falar para vocês assim, eu dar uma ideia para vocês assim. É pergunta mesmo e eu gostaria de algumas respostas, tá? Então isso daqui é a garagem, óbvio que tem uma porta aqui em algum lugar, tá? Só fiz as paredes aqui, tá? E eu tenho que iluminar essa garagem, tá? Como que você colocaria a iluminação dessa garagem? Ó, ela tem 6 metros de largura, tá? Por 4 metros de comprimento. 4 metros cabe um carro? Eu sou tão ruim de visão, né? Um carro tem 2,20. Tá? Não, Giovanni. Imagina assim, lâmpada normal. Lâmpada normal, não de LED. Aquelas de... Pode ser fluorescente, enroladinho. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para você. Aquela lâmpada normal. E aí? Quem que se arrisca aí, que nem a Kathleen, a Isabela, a Giovanni? Giovanni fala bastante, né? Deixa eu ver alguém que não fala nada para mim aí. O Rian fala, né? O Rian. O Rian, fala aí comigo aí. Repete a pergunta, atenção, senhores do Congresso aí, tá? É assim, eu tenho uma garagem de 6 metros, 4 metros, tá, de profundidade, então 6 por 4 vai dar 24 metros quadrados de área, tá? E tem que colocar iluminação nessa garagem. Ó, eu não quero arandela, tá? Não quero, eu quero luz de cima. Como que vocês colocariam essa lâmpada aí? Como que vocês... Ué, por que está buzinando esse negócio aqui? Eu sei que eu estou apresentando para todos. O Google Chrome tá me informando que eu estou apresentando para todos, viu? Então, eu estou apresentando para todos vocês.
Eu colocaria 3 lâmpadas de 100 centralizadas na horizontal, no meio. Aqui no meio? Isso, Tá, 3 de então, 100. tá, eu vou colocar, eu não sei quem que falou isso daí. É o Carlos. Então, Carlão, pode chamar de Carlão ou você fica ofendido? Pode ser. Eu vou chamar de qualquer jeito mesmo. O Carlão deu essa sugestão aqui, ó. Colocar 3 lâmpadas. Aqui assim, 3 lâmpadas. Olha que bonito, desenhei as 3 lâmpadas aqui. Não, mas não tudo junto. Sem espalhada, sabe? Na horizontal. Sim, espalhada na horizontal. Isso. Assim. Num eixo só. Tá, beleza. Então, desculpa aí. Mais ou menos isso daqui. Essa daqui é a ideia do Isso. Carlos. Alguém tem mais alguma ideia? Quem falou no centro? A Karine, 4. Isso, ó, a Karine deu uma ideia melhor, hein, Carlão? Eu gostei mais da ideia da Karine. Ela falou assim, ó, a Karine, deixa eu ver, a Karine é menininha, então eu vou Mas, colocar... mas 4 metros é muito pouco, não precisa pôr 4 lâmpadas no canto, não. Não, calma aí, não vamos discutir. Ó, a Karine ia fazer assim, mais ou menos. Bem distribuída, né, Karine? Tá. A Maria já colocaria 6. Espera aí, quem que falou que não precisa de tanto aí? Quem que é o nosso... É que eu Eu não... falei. O Então, quarto aqui de casa é 4x4, é uma lâmpada só e clareia inteiro. então, Fio, mas quem que é você? Desculpa, eu não estou te vendo. Rodrigo. Ô, Rodrigo, desculpa, cara, é que eu estou vendo só o chat e o meu desenho. Tá. Então, uma só pode servir para você, Rodrigão? Eu colocaria a ideia do Carlos aí, se fosse. Uma. Aqui você colocaria essa daqui? Essa que eu colocaria só 2. Só 2, tudo bem. Tá. A Maria já é mais gastona aqui, ó. Ela colocaria 6. Né? Ei! Esse daqui é o Google Chrome me avisando. Então, vocês desculpa aí os avisos aí. Ô, Maria, eu vou colocar a luz amarela para você. Luz amarela aqui. Então, a Maria, nossa, 6. Então, vamos colocar aqui, ó. 6? 6? Ixi. Tá, mas como 6 aqui? Vamos ver assim. 3 desse lado e 3 desse? Tá, então vamos colocar 3 de cada lado. Assim. Tá. Bom, beleza. Professor, desse jeito daí você vai para 9, não. Coloca a cada 1 metro, digamos assim. Tá bom. Não precisa ficar bravo. Eu desenhei errado, desculpa aí. Desculpa, Maria. Eu fiquei. Não fica bravo comigo, não. Mais ou menos isso aqui? Bom, legal. Eu não... Mas a discussão é válida no seguinte sentido. Ó, teve gente que sugeriu 4, tá? Teve gente que sugeriu 6, teve gente que sugeriu 3, tá? Bom, a primeira pergunta que a gente faz é assim: o Marco falou legal. No meu quarto tem uma só e já é suficiente, tá? Então, só que quarto é quarto, certo? Garagem é garagem. Tem uma leve diferença. E eu vou A repetir. garagem tem o portão que já dá uma claridade boa. Isso, O quarto só tem uma janelinha pequena e clareia exatamente. por bosta, mas clareia muito. Exatamente. Então, a garagem tem o um negócio aqui. Agora imagina você chegando depois da balada, do rodeio, 4 horas da manhã na tua casa, e as 2 lâmpadas da CPFL do poste queimada, né? Porque o bairro que você mora, a molecada com estilingue quebra as lâmpadas dos postes, tá? Você chegando e você colocou o carro e desligou o farol do carro, óbvio, tá? E aí? E aí que você entra pra dentro da sua casa e fecha o portão. Então, mas como você sai do carro e entra? Com a luz da garagem acesa. Isso, então.
aí a gente tem que pensar o seguinte, ó, é uma situação noturna, certo? O que eu tô só conjecturando com vocês, né? Só para mostrar que existem situações, por exemplo, à noite, a iluminação, talvez uma lâmpada só no centro da garagem não daria uma iluminação suficiente, tá? Para você chegar no mínimo de iluminação que você precisa para conseguir acertar o buraco da fechadura da tua casa. Tá? Tudo bem, vamos aumentar um pouco a garagem, vamos aumentar para. Talvez se fosse 6x6, aí Isso. que Bom, 4 beleza. metros é pequeno. Tá. Eu só levantei isso daqui só para a gente começar a discutir, porque talvez, né, a gente precisasse pensar não só no tamanho do cômodo, né? A gente precisasse pensar numa série de outras possibilidades, tipo horário, né? De madrugada, por exemplo, se eu tiver uma lâmpada só, vai ficar meio escurinho, escurinho no cinema, né? De repente, para um ladrão, fica bem fácil dele fazer o que ele quer lá dentro. Se eu colocar duas lâmpadas, talvez eu dobre essa quantidade de iluminação e melhore um pouco. No quarto, você já falou, pô, o quarto só tem uma janela, tá? Então, durante o dia, às vezes, até o quarto já é escuro durante o dia, tá? Mas daí você tem que pensar o seguinte, para que serve o quarto? O quarto eu vou para dormir. Mas tem gente que estuda no quarto. Então, a iluminação do quarto durante o dia, pô, se for uma janelinha pequenininha, que você vai projetar o tamanho da janela, né? Você fala assim, pô, não é um ambiente de estudo, né? Ambiente de estudo talvez seja um escritório, numa casa que possa ter escritório. Ou o que a maioria das pessoas fazem, estudam na copa ou na cozinha, na mesa da cozinha. Então, daí quando você vai fazer a iluminação da cozinha, tá? Cozinha é um outro ambiente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque cada lugar da residência tem uma necessidade de iluminação diferente. Porque cada lugar da residência ela vai ser utilizada para uma determinada função na casa. A sala de estar, você diz assim, legal, sala de estar é uma sala que eu recebo visitas, é uma sala que talvez eu não fique muito tempo, tá? Ou eu tenho uma sala de visitas. Então, a sala de estar e sala de visitas, eventualmente, precisa de uma iluminação diferente. E você tem que estar. Isso, Giovanni, calma aí, é calculado isso, cara. Mas é engenheiro, cara, não é achismo. A gente está partindo, viu, Giovanni, do achismo aqui da discussão para a gente chegar numa necessidade, tá? A gente vai chegar lá, tá? Então, o que eu quero dizer, então, com isso, é que cada local de uma casa, tá? Ela tem uma necessidade de iluminação diferente. Se for um escritório, uma escola, uma sede de fazenda, ou sei lá, uma indústria, tá? Que tem um pé direito mais alto, tal. Você concorda comigo que dependendo do tipo da indústria, do tipo do comércio e do tipo da faculdade ou da sala de aula, a gente também vai ter uma necessidade de iluminação diferente, tá? Então, o que pega não é só o tamanho, é a necessidade de iluminação, tá? Bom, e essa necessidade de iluminação, ela ela é função de cálculos. O Giovanni está preocupado, né? Porque a gente precisa calcular isso daí. Bom, para calcular isso daí, a gente tem algumas referências. Tá? No caso de iluminação, a referência que a gente usa é o olho humano. Tá? Então, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre a percepção Vocês nunca pensaram nisso, tenho certeza. A luz, tá? Beleza.
Então é assim, não é, cara, que nem o eletricista que olha lá e fala assim, eu vou colocar um fio 2,5, aqui eu vou colocar um fio 1,5 que aguenta. Não é assim. A gente, como engenheiro, a gente sabe que tudo que existe, tá? Tem que ser calculado, tem que ser compreendido, tá? Porque se a gente compreende isso, pode ser que a gente até erre um pouquinho mais, um pouquinho menos no cálculo, né? Porque iluminação não é alguma coisa assim que vá matar alguém, né? Mas vocês sabem, vocês trabalham com estruturas metálicas, estruturas em concreto, e vocês sabem que um cálculo mal feito de uma estrutura pode causar mortes, né? Então a responsabilidade é muito grande. Mas, como nós somos engenheiros, a gente tem que entender um pouquinho de como o olho humano funciona, tá? Que eu não vou, obviamente, eu não vou aqui falar sobre isso, se bem que eu teria conhecimento e teria até fontes para a gente falar nisso, né? Mas o que nos importa é a percepção que o olho humano tem em relação à luz, tá? Então, é assim, é quanto que o olho percebe. Por quê? Porque se você for estudar, tá? Você tem que ter um tipo, tá? Vou até colocar aqui assim, ó, um tipo de luz que não dá sono, tá? E aqui a gente já começa para ambientes de estudo, tá? Aqui a gente já começa a ver outros estudos realizados de acordo com a ciência, né? Não está todo mundo, não, porque a ciência, então, a ciência diz que dependendo da luz, tá? A luz dá sono, tá? E eu vou falar uma luz que dá sono para você, tá? A luz incandescente, que é aquela primeira luz que a gente conheceu, ninguém mais usa isso daqui, mas é importante a gente falar porque essa luz incandescente ela foi utilizada por muito tempo, né? E ela está ligada numa corrente alternada, tá? Gente, o que acontece com a luz incandescente na corrente alternada? A corrente alternada, ela não tem uma variação conforme uma variação de frequência conforme o seno. Isso significa dizer que a luz ela começa fraquinho, ela acende até o máximo dela, depois ela vai diminuindo, diminuindo, depois ela apaga, depois ela acende de novo e vai até o máximo negativo dela, e depois ela apaga de novo e acende por outro lado. Então, essa lâmpada incandescente, ela fica piscando. Você não percebe isso porque o seu olho, tá? Porque o seu olho não consegue perceber a frequência com que essa luz pisca, tá? Mas a luz incandescente fica piscando. Cara, uma luz que fica piscando, ela dá sono em você, tá? Então, para um ambiente de estudo, se a gente for levar em consideração a percepção que o olho humano tem da luz, tá? A gente não deveria colocar lâmpadas incandescentes. Bom, daí qual que foi a sacada dos caras? Legal. Então a gente vai colocar lâmpadas fluorescentes. Fluorescentes. Tá? Mas a pergunta ainda continua. A gente não resolveu. A lâmpada fluorescente, ela pisca menos. Tá? Tá. Ela tem até uma cor um pouco diferente da luz incandescente. A luz incandescente, ela tem uma lâmpada, eu vou falar temperatura de cor, mas depois eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Mas ela tem uma temperatura de cor mais quente, tá? Enquanto a luz fluorescente, ela tem uma outra temperatura de cor, tá? Então, essa luz aqui fica mais amarelada, a luz incandescente, enquanto que a luz fluorescente fica uma luz um pouco mais branca. Mas ainda assim, a gente está estudando
e eu nem estou falando garagem agora, eu estou falando de sala de aula, mas a gente vai estender esse entendimento para todo quanto é lugar, tá? Sala de aula. Tá? Estamos falando de sala de aula, que é uma coisa que é mais comum, e a gente está acostumado, porque a gente, quando tinha aula presencial, né, a gente estava numa sala de aula. Tá? Mas veja bem, a gente ainda está falando de percepção do olho humano, né? Então a gente já viu que tem dois tipos de luz, uma que pisca e uma que pisca menos, e a que pisca mais pode dar mais sono. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente de estudo, é uma sala de aula. Tá? Mas a pergunta é assim, qual é a quantidade de iluminação, tá, que a gente precisa para iluminar uma sala de aula, para um ambiente em que um aluno vá estudar? Essa que é a questão. Que é a questão que a gente faz em todos os outros ambientes. Qual é a quantidade de iluminação que uma garagem deve ter? Por quê? Porque a quantidade de iluminação vai depender de uma coisa que a gente chama de potência da luz, potência da lâmpada. Concorda? Então a gente tem que aprender, antes de mais nada, quantificar para todos os ambientes. Então, a gente tem que quantificar a luz para todos os ambientes. Bom, essa quantificação de luz vai gerar um monte de tabelinhas de referência, tá? Ou seja, para a gente fazer um projeto de iluminação, por que eu desenhei 2 vezes garagem, hein? Quarto garagem, vou colocar sala aqui, tá? A gente vai precisar de um monte de tabelas, tá? Que vão dizer para a gente o seguinte: olha, você precisa de uma quantidade de luz X, tá? Então, a gente vai ver que eletricidade para nós vai ser consulta num monte de tabelinha. Mas não basta você só consultar a tabelinha, tá? Você tem que entender o comportamento da luz. Por exemplo, se eu colocar, vou pegar esse primeiro exemplo que a gente deu aqui, né? Eu não sei que tipo de lâmpada que a gente escolheu, mas talvez a ideia da pessoa, que eu não lembro quem foi, acho que foi o Carlão, né? De colocar 3 assim, a lâmpada, quando você liga a lâmpada, ela tem um fecho, assim, uma faixa, vamos dizer assim, e ela não é linear, né? Ela é cônica. Só que, infelizmente, né, nesse software aqui não dá para a gente fazer em 3D, né? Mas imagina assim que são faixas de iluminação. E obviamente, deixa eu colocar transparência para esses caras, que ele vai interseccionar a área, o cone de iluminação do outro. Forma, preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, transparência, vamos colocar assim, 50%. Tá? Ok, isso. Tá? Bom, então a gente percebe por aqui que, dependendo de onde a gente colocar as lâmpadas, tá? A gente vai ter regiões aqui, ó, que a luz emitida por essa lâmpada vai somar a luz emitida por essa lâmpada, que vai somar a luz emitida por essa lâmpada. Tá? Ou seja, nessas regiões onde estão tendo a intersecção dos feixos de luz, a iluminação vai ser maior. Tá? Bom, então a gente pode até fazer uso disso daqui. Tá? Se eu colocar 2 lâmpadas assim, tá? E colocar o cara sentado aqui no meio para estudar. Então, nesse local aqui, talvez ele tivesse uma iluminação adequada para o estudo dele na garagem. Estou chutando, só para vocês entenderem a ideia. Beleza. Por outro lado, a Maria gasta, hein? A Maria falou assim, não, eu quero pôr um monte de lâmpada, tá? Um monte de lâmpada. Então, eu vou colocar um monte de cubinho aqui, assim, né? Você pode até estar falando assim, mas tem mais coisas para a gente saber, hein, César?
porque desse jeito que você está falando, está faltando algumas coisas, tá? Mas vamos imaginar isso daqui, ó. Tá? E esse daqui, obviamente, é nessa daqui. Então, a gente vai ter feixes de luz aqui que são colocados. Mas, daí, é o que a gente vê, né? Será que se a potência dessa lâmpada aqui for maior, ou se o feixe dela for um pouquinho mais largo, não ajuda? Ajuda, tá? E é assim que a gente faz. A gente calcula uma distribuição aqui para que primeiro, calcular a quantidade de luz que eu preciso. E depois, calcular aonde eu vou colocar as lâmpadas. Por quê? Eu poderia colocar uma lâmpada só, tá? Que fornecesse uma quantidade de iluminação suficiente, por exemplo, para fazer que nem alguém falou aí do quarto, né? Que iluminasse o quarto todo. Que é o triângulo. Cadê o triângulo? Ai, meu Deus do céu. A que forma? É um triângulo, tá? De outra cor, tá? Só para a gente ver, tá? Eu não sei se ele está transparente, não está transparente. Mais cores de preenchimento, transparência, tá? Isso daqui, ó. Beleza. Então, talvez uma lâmpada só, um cone mais aberto, tá? Poderia fazer a iluminação em tudo. Só que, veja bem, aonde que a gente está querendo iluminação na garagem? Tá? No chão ou iluminação mais ou menos na altura da mão do cara que está andando? Então, a gente vai ver que até a altura de onde a gente quer que esse foco de iluminação seja incidente, tá? Isso vai alterar nos nossos cálculos. Tá? Bom, primeiro a gente precisa saber como que o olho humano percebe a luz, tá? Depois a gente tem que saber qual é o tipo de ambiente, porque cada ambiente tem uma quantidade de luz diferente que precisa. Depois a gente precisa saber o local que a gente quer iluminar, tá? E daí a gente vai ver que nem sempre, e é isso que acontece com a maioria dos projetistas de luminotécnica, nem sempre a disposição das lâmpadas, tá? Precisam necessariamente ser equidistantes, tá? Não entendi, César. Eu vou dizer. Tá? A gente vai tocar nesse assunto mais para frente, mas eu vou pegar aí a ideia da Karine. A Karine, eu achei que a ideia da Karine fosse legal. É assim, ó, a Karine falou, eu desenharia, César, eu distribuí quatro pontos de iluminação na garagem, tá? Quatro pontos de iluminação na garagem e distribuiria a iluminação de maneira que eu não vou conseguir pegar o de trás, mas não tem problema. Tá? 4 pontos de maneira que eles ficassem bem distribuídos, né? Bem distribuídos é assim, fazer uma distribuição linear, tá? Então é assim, eu pegaria a garagem, isso daqui é uma linha de base, então uma linha de base eu vou colocar tracejado, esses traçados aqui para a gente ver, né? Aqui eu colocaria uma outra linha de base, tá? Faria uma outra linha de base assim, né? Acompanhando a perspectiva que eu fiz, que eu não sei nem que raio de perspectiva é essa. Tá? Só para a gente ver, né? Tá? E daí, o que eu faria? Eu colocaria a lâmpada, né? Eu pegaria 6 metros aqui, né? Dividiria por 3, né?
6 por 3 dá 2 metros. Então, ficaria 2 metros aqui, entre uma e outra 2 metros, entre aqui e a parede 2 metros. Mais ou menos isso, Karine, que você pensou. Né? E daí, ó, aqui é 4, eu dividiria por 3 também, ficaria 1 metro e pouco aqui para dentro, 1 metro e pouco assim, 1 metro e pouco lá, e faria essa distribuição. Tá? Só que, conforme a gente viu, os feixes de luz, elas não são tão legais. Tá? A parede, por exemplo, essa área da parede aqui, ela não ficaria muito bem iluminada se a gente fizesse uma distribuição linear desse jeito. Tá? E a gente vai ver que uma das melhores distribuições são mais ou menos assim. Tá? Aqui, essa daqui. Ou seja, eu daria menos espaço entre a parede e a lâmpada, tá? E colocaria a lâmpada assim. Por quê? Porque os feixes de iluminação... Mas isso é para a gente ver depois. O que eu quero dizer é assim, um bom projeto de iluminação, ele não é uma distribuição linear. Ele leva em consideração os feixes de iluminação da lâmpada. Tá? E a gente vai ter que aprender não, né? Vai aprender se a gente quiser. Na realidade, eu vou estar explicando para vocês isso daí, tá? E como sempre, aprende quem quer, né? Quem quer utilizar. Eu só estou informando e garantindo para vocês, tá? Que essas dicas que você pode, inclusive, e eu faço isso, né? Eu passo muito videozinho para vocês verem fora de aula, né? Porque às vezes eu estou andando na internet falando, pô, eu tenho que explicar luminotécnica. Eu vou lá no Google e procuro luminotécnica e tal, vi um monte de filminho lá, daí eu pego uns youtubers lá e vejo qual é o youtuber que dá umas dicas legal, né? E falo assim, pô, esse cara é coerente, esse cara é digno de ser indicado para que alguém veja, né, isso daqui e aprenda com o cara. Só que assim, tem gente que não gosta muito, né? O cara fala assim, pô, eu tô pagando a faculdade, eu já tô achando que tá chato pra caramba não ter aula na presença da barriga do César, por exemplo. A gente tem um cara aí, o Marcelo conhece a minha barriga de perto, e ele gostou da minha barriga, ele teve aula com a minha barriga, né? Mas tem gente que não gosta, né? E daí fica chateado, porque o professor, em vez de explicar, ele dá filminho dos outros. Pô, cara, se eu for aprender luminotécnica vendo filminho, eu paro de fazer a faculdade. Gente, vocês estão ligeiramente enganados, né? Hoje mesmo eu estava discutindo com o pessoal lá de TI, da FAM, um assunto interessante, porque eu perdi minha senha aqui do meu Office, não sei das quantas, fui lá para pegar a senha dos caras lá. E daí, assim, faculdade, gente, é como se fosse uma entidade certificadora. Tá? A faculdade vai certificar, tá, que aquele papel que está na parede, tá, que você passou por uma série de testes, de provas, de matérias, e que você viu uma série de coisas que garantem o conhecimento mínimo necessário para que você obtenha a graduação, né, de bacharel em engenharia civil. Tá? Agora, o como você adquiriu o conhecimento, se você tem professor ruim que nem eu, e tem professor bom que nem um monte de gente que não dá aula para vocês. Mas, eventualmente, esses caras bons, eles estão dando aula no YouTube também. Então, se eu indicar para vocês um filminho, vá ver o filminho, porque eu acho que aquele cara pode explicar melhor do que eu para vocês. Tá? E isso vai facilitar na tua vida profissional, entendeu? Você vai aprender as coisas, né? Então, assim, e eu geralmente começo, se eu fosse fazer, né, uma planta aí para alguém, eu começaria pela iluminação, tá? Perguntando para o cliente, gente, o cliente que tem que responder para mim, tá? Qual o tipo de iluminação que ele queria. Por quê? Porque pode ser que o cliente fale assim para você, ó, eu quero colocar iluminação de LED, tá? Eu quero colocar alguns spots, tá? Que nem eu falei para vocês do quadro, né?
Eu tenho o quadro da minha mãe lá e eu quero iluminar ele, chamar atenção para aquela iluminação, tá? A minha cozinha é uma cozinha tipo americana, né? Então, eu vou ter um negócio no meio da cozinha lá, um centro, um balcão, e eu queria ter uma iluminação naquele balcão, porque aquele balcão eu vou colocar os pratos principais para quando eu receber convidados, né? Ah, legal. Então, você concorda comigo que a iluminação da cozinha vai ser um pouco diferente? E depois, cara, você não vai ficar jogando fiozinho para cima para colocar foco no balcão. Você tem que saber qual é o tipo de lâmpada que você vai colocar ali. Você colocar uma lâmpada que tem um foco muito, que nem aquele triangulinho que eu falei, muito acertado para iluminar só o prato, tá? É uma coisa. Você tem uma lâmpada que tem um, um grau de iluminação um pouquinho mais aberto, você vai pegar não só o prato, mas talvez você pegue o prato do seu vizinho também, entendeu? Então, e essas coisas, elas têm que ser discutidas com o cliente. Tá? Daí você fala, pô, César, então você está dizendo que a gente tem que fazer um projeto luminotécnico para descobrir qual que é a iluminação suficiente para todos os ambientes da casa, ou basta eu ir na tabelinha? Então, se você for na tabelinha, eu vou dizer o seguinte, tem uma norma, que é a norma NBR 6410, que dista sobre iluminação, viu, Giovanni? Essa norma é uma norma... E ele diz o seguinte, pela norma, tá? Pela norma, e lembra que eu falei que no começo a gente ia falar muito de normas aqui, né? Pela norma, para cada 6 metros quadrados de área, tá? Esse antigamente fui eu que pus aqui, mas esquece esse antigamente, porque a norma é válida ainda e você pode fazer pela norma, né? Tá? Ó, todo engenheiro civil eletricista usa essa norma. 6410, 6410. Solicita-se que para cada 6 metros quadrados de área, você precisa de um ponto de iluminação de 100 volt-ampere. Bom, nós. 100 volt-ampere é a mesma coisa que 100 watts. Tá? E a cada 4 metros quadrados a mais de área, se aumenta 60 watts. Tá? Então, aí, foi o Marcão que falou do quarto lá. Veja bem, eu não sei qual é a área do seu quarto, tá? Mas se o seu quarto tem mais que 6 metros quadrados, tá? Provavelmente, você deveria utilizar, tá? Por norma, tá? 160 watts. Bom, 160 watts, você coloca 2 lâmpadas de 100, tá? Ou uma de 100 e uma de 60. Eu não sei quanto é o quarto, né? Porque geralmente quarto é 3 por 3, 3 por 2,80, 3 por 3, 3 vezes 3, 9. 9 metros quadrados, né? Então é isso aí. Né? Até 10 metros quadrados, você precisaria de 160 watts. Por norma. Ah, César, mas 160 watts é muito para o meu quarto. Pô, eu com uma lâmpada de 100 watts lá, já dá uma iluminação, melhor do que eu queria para ser quarto. Só vou dormir e geralmente eu tenho uma televisão lá, fica com a TV ligada. Tudo bem. Mas por norma, a norma diz isso. Tá? Então é assim, se a gente for seguir a norma, é isso. Tá. Geralmente todo... Ah, e veja bem, por que 100 watts? Por que 100 watts? Porque o fio que você vai projetar para a lâmpada, tá? Num ambiente de 10 metros quadrados, tem que ser para 160 watts. Se você tem 160 watts em 110 volts, você vai fazer aquela continha da lei de Ohm lá e vai chegar a qual que é o fio que você precisa para iluminar a lâmpada. Tá bom? Mas, com o avanço da tecnologia, hoje em dia, né? E da quantidade de diferentes tipos de luzes que a gente tem. Hoje tem fluorescente, tem halógena, tem LED em fita, tem fluorescente, tem fosforescente, tem vapor de mercúrio,
vapor de cloro, vapor de sódio. Pô, tem um monte, milhões de tipos de lâmpadas diferentes. E veja bem, aqui a gente só está falando potência, não estou falando tipo de lâmpada. Tá? Então, para hoje, tá? Geralmente o pessoal usa o que a gente chama de método dos lumens, tá? Para calcular. Tá? Agora, se você quiser fazer um projeto assim, mas daí é para ser fresco para cacete mesmo. Aquele projeto bem, né, de engenheiro mesmo, aquele cara assim, tipo assim, cara, para ver um lugar específico, cara, eu vou fazer um projeto para iluminar a mesa de centro da sua sala de jantar, de estar, né? Eu só quero ali, por quê? Porque eu tenho um filho e ele vai estudar ali, então vai ser a mesa de centro, vai ser o foco. Daí você usa o que a gente chama de método dos pontos, tá? Que é um método mais preciso, que leva em consideração não só a luz incidente naquela altura determinada da mesinha de centro, e deixa eu falar para você, cara, sou idiota a trocar a mesa de centro. Se ele falou para você, ó, eu vou colocar uma mesa de centro, bonita, lá que eu vi, lá na Pierre Cardin, sei lá, né? É uma mesa de centro que eu trouxe da Europa, tá? E ela tem, sei lá, 37 centímetros de altura do chão, e vou pôr um tapete de pele de carneiro embaixo, daí você calcula certinho, o método dos pontos te dá a quantidade de iluminação que você vai ter ali naquela mesa. Se ele trocar a mesa, aumentar a altura, colocar a caixa de sapato embaixo porque tá pensa, mudou. Tá? Daí você fala assim, puta, mas eu vou ser tão cri-cri a ponto de fazer assim? Não, vamos usar o método dos lumens, é um método interessante que vai me dar com mais eficiência luminosa, tá? O quanto eu vou precisar aqui. Bom, então como que... vamos entender então, tá? Como que funciona as questões aí, né? Ó, os caras fizeram uma tabelinha para nós que ele diz assim, ó, comparando tipo de eficiência dos tipos de luz que existe, né? O que importa para a gente, na realidade, é o quanto que essa lâmpada irradia, né? Que é a quantidade de luminância, de quantidade de luz que essa lâmpada me proporciona. Tá? Então, assim, vamos pegar só esse daqui por enquanto, para a gente entender como que esse negócio funciona. Olha só, se eu pegar uma lâmpada, e essa lâmpada é a lâmpada padrão, que é aquela lâmpada incandescente que a gente tem na casa da gente. Tá? Lâmpada padrão, standard. Tá? Uma lâmpada de 40 watts, que é aquela que a gente ponhava no banheiro. Não, é a lâmpada fraquinha, sabe aquela que não dá nem para você ler no banheiro direito? Tá? Por que colocar? Porque 40 watts consome menos, mas ela tem uma irradia, né, 450 lux, né, ou lumens. Vamos pensar em lumens, que lux é um pouquinho diferente. Tá? A de 60 watts, que é aquela normal que a mãe da gente pedia para comprar no supermercado, vai lá e compra uma lâmpada, não esquece de comprar. Daí você ia lá, 60 velas, né? Equivalente a 60 velas acesas. Olha que maravilha. 60 watts. Ela tinha uma iluminação de 800 lumens. A de 75 watts, que era um pouquinho mais forte, né? Na sala, nós punha uma lâmpada de 75 watts, né? Para impressionar as visitas, né? 1.100 lumens. Tá? Já de 100 watts, que é provavelmente a que eu tenho no meu quarto, tá? Porque eu gosto de ambiente bem iluminado, tá? Meu quarto tem 3,5 por 3, tirando 60, dá 10 metros quadrados, eu coloco uma lâmpada de 100 watts, que é aquela de 100 volt ampere, lembra do 100 volt ampere? E está ainda inadequado, 1.600 lumens. Beleza? Tá. E se eu for usar um outro tipo de lâmpada, por exemplo, halogênio. Cara, essa lâmpada halógena, ela é mais quente, só que ela produz
mais lumens com uma potência menor. Olha que interessante. Se eu pegar uma lâmpada de 29 watts halogênia, né? É a gás esse daqui, tá? Ela produz os mesmos 450 lumens. Ou seja, pô, em princípio, a gente pensa assim, economiza, né? Porque se eu gastaria uma potência de 40 watts para 40 lumens, eu gasto a mesma coisa. E se vamos já começar a ver aqui também, né? Essa daqui é aquela de flúor, sabe? Que nem uma lâmpada fluorescente, só que ela é rodeladinho, o bulbo dela enroladinho, né? E tem uma que é uns compridinhos, assim, também, né? Uns bulbos compridinhos, tá? Mas a potência é a mesma. A quantidade de iluminação que ela dá é a mesma, tanto faz ser enroladinha ou ser bubônica, assim. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? A de 9 watts, ela produz a mesma quantidade de lumens, tá? Que é de 40 watts antiga. Vamos pegar uma que a gente está acostumado aqui, que era de 60 vela, né? Se eu pegar uma de 43 watts halógena, ela vai me iluminar a mesma coisa. Se eu pegar uma de 14 watts enroladinha, ela vai iluminar a mesma quantidade de luz. E a de LED, se eu pegar uma de 13 watts, ela vai iluminar a mesma coisa aqui para mim, tá? Bom, interessante, né? Agora, 13 watts significa que a potência é menor para a mesma quantidade de luz. Então, eu vou precisar de um cálculo elétrico mais frouxo aqui, né? Tipo assim, se eu pegar uma lâmpada de LED de 20 watts, eu vou ter 1.600 lumens. Então, eu não preciso de 100 volt-ampere no quarto se eu colocar uma lâmpada de 20 watts de LED. E mais, olha só, puta merda, então aquele fio que eu tenho lá no meu quarto, lá, aquele fiozão grosso lá, rígido, 1,5 lá, o cara projetou para mim, para eu colocar uma lâmpada padrão incandescente, se eu colocar uma de 20 watts, eu vou precisar de menos fio, eu vou gastar menos. Sim. Porém, todavia, contudo, se você colocar uma fiação na tua casa para a lâmpada de LED, você economizou no cobre do seu cliente, concorda? No interruptor do seu cliente, no disjuntor do quadro do seu cliente. Só que se o seu cliente não sabe que você projetou só para LED, ele vai lá no supermercado e compra essa lâmpada standard e coloca porque ele achou que a lâmpada amarela ia ficar melhor no quarto dele, vai pegar fogo na iluminação, no fio, vai esquentar tudo, vai derreter o plástico do fio que você calculou. Então, gente, o que eu quero dizer é que hoje você consegue ir lá no supermercado e comprar uma lâmpada de LED e colocar na fiação antiga, que não vai ter muito problema. Aliás, está sobrando, você podia trocar tudo para economizar, joga fora, vende tudo, derrete, vende o cobre e compra outro fio mais fino, tá? Então, por quê? Porque, gente, para nós, réis mortais projetistas de iluminação, o que está importando é a quantidade de iluminação que eu vou precisar, tá? Então, é assim, eu posso colocar 4 lâmpadas de 20 watts, não, 4 não, 3, né? 4, vai. 4 dá 80, né? 4 lâmpadas de 20 watts distribuídos no quarto para a gente ter uma iluminação mais homogênea, tá? E ó que eu nem estou falando de reflexão de parede, hein? E isso importa, tá? Por quê? Porque no cálculo luminotécnico, a gente vai ter índices, tá? De reflexão que a gente vai ver. Então, é assim, o que fazer primeiro? Cada tipo de cômodo existe uma necessidade ideal de iluminação, e essa necessidade é feita com o estudo do comportamento do olho humano, tá? A reflexão no teto e paredes também tem que ser levada em consideração quando a gente for fazer um projeto de iluminação. As luminárias, se houver, né, também,
Porque uma coisa é você colocar a lâmpada saindo do bocal, tá? A outra coisa é você colocar a lâmpada embutida dentro do gesso da parede, mesmo essa lâmpada aqui. A outra coisa é você colocar essa lâmpada e colocar um abajur, uma arandela, sei lá, como um lustre, eu não sei como que chama aquilo, que vai fazer a difusão da luz desse negócio. Pô, César, então você está dizendo que até o difusor, que é aquele negócio da luminária que eu coloco em casa, influencia no cálculo? Sim. Tá? Por isso que você projeta o negócio para 100 watts, uma lâmpada de 100 watts, daí o nego vai lá e coloca uma de 60 vela lá, 60 watts, e daí a iluminação do quarto fica muito mais escura do que ele acha. Tá? Então, iluminação é uma coisa importante. Tá? Bom, então vamos ver aqui assim, algumas definições que a gente precisa relembrar e depois eu vou passar para vocês. Watt e volt-ampere são duas unidades de potências elétricas, tá? Mas elas não são a mesma coisa, tá? De forma simples, bem assim, talvez bem por cima mesmo, né? Volt-ampere, ela tem a ver com o que a gente chama de potência aparente, tá? E watts é o que a gente chama de potência real, tá? Então é o seguinte, o que é a potência aparente? A potência aparente, gente, é a relação entre a potência real e o fator de potência. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar de fator de potência para vocês, tá? Aliás, eu acho que eu já falei do que é fator de potência, tá? Então, para a gente entender, é o que a gente fala de cosseno φ. Bom, se a gente está falando de cosseno, tá? A gente já está entendendo que, cara, para corrente contínua, né, não tem esse negócio de fator de potência, né? Mas como a gente está trabalhando em residências, tá? Faz sentido a gente falar no fator de potência para lugares e coisas que envolvem defasagem entre tensão e corrente. E a gente lembra que, dependendo da bobina que a gente está usando, né, isso pode provocar. Então, se eu usar um motor, e o motor é fabricado com enrolamentos de bobinas, tá? Então, se eu estiver ligando um motor, esse motor vai influenciar no fator de potência, tá? No entanto, se eu estiver trabalhando só com resistências, tipo filamento de lâmpada, tá? LED, né? Que não tem só um diodo emissor de luz ou vários diodos emissor de luz, eu não vou trabalhar muito com defasagem. Então, essas coisas são muito importantes nas empresas, tá? Porque nas empresas a gente utiliza muitos motores, tá? Mas tudo bem. Em residência, o que a gente entende é que potência em volt-ampere é potência aparente, tá? E quando eu vou trabalhar com watts, eu estou trabalhando com potência real. Então, aquela conversão que eu fiz de volt-ampere para watt só funciona em lâmpadas resistivas, né? Se eu tiver uma lâmpada indutiva, aquilo também não é muito certo fazer, né? E onde eu tenho lâmpadas indutivas? Eu posso dizer que as lâmpadas fluorescentes precisam de o que a gente chama de starter, tá? Que é um circuitinho, tá? Que é montado através de capacitores e transformador, tá? E um gerador lá. Por quê? Para você conseguir fazer com que o flúor que está dentro da lâmpada fluorescente se acenda, né? Porque o que a gente vê numa lâmpada fluorescente é o vapor de flúor aceso, ionizado, tá? Que produz luz para a gente. Mas para esse vapor de flúor se ionizar, você precisa ter uma tensão alta
ou uma diferença de potencial alta entre os terminais dessa lâmpada. Então, lá dentro, você tem um filamentozinho que vai provocar esse acendimento da lâmpada, né? Que é o efeito luminoso causado pelo vapor de flúor. Tá? E isso só é causado quando eu tenho uma tensão alta, uma diferença de potencial alta entre os terminais da lâmpada. E para conseguir isso daí, eu preciso de um transformador, tá? E um circuito capacitivo com diodos que vai amplificar a tensão para fazer uma diferença de potencial alta o suficiente para ionizar o gás que eu tenho dentro da lâmpada. Então, toda lâmpada a vapor de mercúrio precisa de um starter para funcionar. Mas hoje a gente tem lâmpadas LED que são compridinhas, iguaizinhas, essas lâmpadas fluorescentes. Essas não precisam desse circuito. Então, essas você pode, a grosso modo, dizer que está com potência real. Tá? Beleza? Esse fator de potência é muito importante quando a gente for falar de demanda, tá? Bom, outra coisa que você precisa lembrar é a diferença entre watts e volt-ampere, que é mais ou menos isso que eu falei, tá? Daí aqui eu tenho uma explicaçãozinha disso, não sei o que lá, falo uns negócios aqui que é só ler que tá bom demais, tá? Eu já falei para vocês, então, da diferença de um projeto elétrico e de um projeto luminotécnico, onde o projeto elétrico é só onde você passa o fio, tá? Já no projeto luminotécnico, tá? A gente projeta a iluminação eficiente, que leva em consideração os tipos de luminárias, quantidades de lâmpadas, necessidades específicas do ambiente e outros conhecimentos que a gente vai falar aqui. No projeto elétrico, a gente só sabe onde estão os conduítes, né, os condutores, os canos, né, por onde vão passar os fios, tá? Onde estão as tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico, os quadros, e você vê, né, a previsão de luz no quarto é de tomada de uso geral, né? É um ponto de luz, ali é uma tomadinha onde eu vou pôr a luz. Tá? Obviamente, leva em consideração também o interruptor, né? Tá? Mas, assim, projeto elétrico é um pouco mais abrangente do que um projeto luminotécnico. Mas, para você encantar o seu cliente, que vai lá no seu escritório, pedir para você fazer uma planta residencial para ele, a hora que você apresenta as lâminas, tá? As lâminas, se você apresentar uma lâmina com um projeto elétrico e uma lâmina com um projeto luminotécnico, discutido com o cara, eu acho que ele vai ficar... ele pode até pagar um pouco mais caro para você. E mais, ele vai falar para o vizinho dele que você fez um ótimo projeto. Ficou um pouquinho caro, né? Ele vai falar assim, o cara lá a mocinha, né? A Karine, ela cobrou caro, a Maria cobrou caro, mas, pô, cara, dá uma olhada no projeto que ela fez. Ela mandou em PDF para mim, dá uma olhada no projeto que ela fez, cara. Pô, valeu a pena eu ter pago um pouco mais. Porque eu tenho certeza de que vai sair um puta projetão. Né, Maria? Diferente daqueles projetos lá que a gente vê, né? Que o cara faz 3, 4 quadradinhos, né? E manda para nós aí. E o arquiteto, cara? E o arquiteto? Você vai falar para o teu cliente, você não precisa de um arquiteto, cara. Deixa comigo, cara. Que arquitetura aqui? A arquitetura é só um engenheiro um pouquinho mais afrescalhado, filho. Que sabe fazer. Mas eu sei também, ó. Tá aqui. Entendeu? Então, beleza? Daí você fala, então, um bom engenheiro civil que trabalha para residenciais, ele, no fundo, ele é um arquiteto. Né? Ele é um arquiteto. Tá? Agora, se você quiser trabalhar construindo empresas, né? Projetando projeto de pontes,
né, de fachadas e prédios mirabolantes lá, tipo Niemeyer, se bem que é arquiteto, né? Mas o cálculo não, né? O arquiteto só fez as, né? Tipo assim, o arquiteto fala um negócio e joga para você e fala assim, ó, calcula aí, vê se não cai. Né? Olá, Rodrigo, boa noite. O Rodrigo foi bom lembrar aqui, senão eu ia ficar até as 10h30 falando, e eu estou morrendo de fome também, deixa eu parar de gravar. Na aula que vem a gente continua da onde a gente parou, né?